Boa noite. Vamos ver se conectou. Conectou. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos entrando devagarinho. Já vou chamando a nossa super convidada de hoje para falar um pouquinho com a gente, que é a Ali, que eu já vi que ela já me deu oi aqui, e vou chamando pra gente ir conversando sobre. Vamos ver. Aguardando. Enquanto a Ali vai entrando, vou esperar ela entrar pra gente conversar. Ali! Tudo bem, Oi, Ali? oi, tudo E bem, aí, Carol? tudo? Tô te ouvindo bem, tá bem bom. Ali, então, Tá, vocês me enxergam bem também. eu tô Tá. te enxergando bem, Ali. Então, o que que é o nosso objetivo, assim, de hoje, né? Ali, já vou te dar a devida apresentação inteira e completa. Bom, meu nome é Carol, eu sou pediatra do Nasce Criança. E o que que é o objetivo, assim, desse papo de hoje? A gente falar sobre autismo. Quinta-feira foi o Dia Mundial, do Orgulho Autista, né? Então, acho importante a gente trazer esse tema e conversar sobre ele hoje, tá? Então, o que que é o objetivo mesmo? É promover esse encontro para a gente falar, para a gente aproximar, para a gente construir junto uma sociedade com menos estigma, menos preconceito e que a gente não seja mais uma barreira para essas famílias. Então, acho que falar sobre é fundamental, tá? Ali, conta quem tu é, que aqui é um papo de não especialista para especialista. Então, conta quem tu é, Ali. Tá, então tu conta primeiro quem tu é. Então, a doutora Caroline, que é a minha host, Pode contar é a aí, Ali. pediatra, né? Pediatra do Nas Sim. Crianças. Eu sou a Alessandra, então. Eu sou neuropediatra, né? Eu tenho formação em pediatria e em neurologia infantil. Com subespecializações tanto na parte de epilepsia quanto também de autismo. Né? Então, são duas áreas que eu acho que se interrelacionam, são as duas áreas que realmente eu mais estudo, que eu mais me especializei, e que exatamente isso que tu falou no início é o mais importante, é a gente tirar o preconceito, né? Tirar o estigma que existe ao redor do nome, do diagnóstico, da ideia, simplesmente, né? De tudo é a gente realmente conversar sobre, né? A informação vem através de conversa, através de exposição, e esse é o nosso objetivo hoje mesmo, tá? Aí. Aí, então vamos começar com umas perguntinhas. Eu só quero que tu me diga o que é o transtorno do espectro autista, assim, me caracteriza assim a definição disso. Tá. Então, uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente é que o transtorno, né, é uma falha em determinadas áreas, né? Então, é um déficit qualitativo e isso é super importante da gente entender, porque não quer dizer que a criança não faça as coisas, mas ela tem uma falha na forma, na qualidade com que ela faz. Então, de uma forma geral, em termos de conceito, a gente define aquelas crianças que têm uma falha na comunicação, na interação social, lembrando, né, Aham. que com a nova classificação do DSM-5, a comunicação passou um item a ser considerado um item de socialização, exatamente. A gente usa a Uhum. comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, como uma forma também de se aproximar das pessoas, de socializar. E Perfeito. associado a isso, a essa dificuldade, a gente tem aqueles padrões que são de interesses restritos, de comportamento mais repetitivo, estereotipado, que pode ser de qualquer tipo, desde estereotipias vocais, estereotipias motoras, rituais na Uhum. criança. E aí a gente vai vendo, então, à E aí é o medida que a mundo, criança vai crescendo. E aí, exato. E aí é um e aí é um contínuo. guarda-chuva E de aí não. coisas, né?
Exatamente. Como a gente definir, assim, né? Tão... Agora que tu falou sobre o DSM-5, é legal a gente fazer uma linha do tempo, assim, em relação ao autismo, né? A ideia de espectro autista veio no início ali da década de 90, com uma psiquiatra pesquisando isso, né? E Uhum. só mudou para espectro autista, que viram que era um guarda-chuva para muita coisa mesmo, estudando, em 2013. Então é tudo agora, né? Uhum. É tudo muito recente isso. Então, epidemiologicamente olhando, assim, a gente tem ali 1% da população mundial com diagnóstico de autismo, e Uhum. isso corresponde a 2 milhões de brasileiros. Se for ver em números, Uhum. é bastante gente. E é bastante gente. E junto nisso, naquele início, assim, dos anos 2000, se falava muito do boom do autismo, da epidemia do autismo, tá? E eu queria saber se tu acha que o autismo realmente vem aumentando ou se os profissionais estão mais capacitados para fazer o diagnóstico e perceber essas alterações mais precocemente. O que que tu acha disso, Ari? O que que tu pensa? Na verdade, é o conjunto, né? É tanto. Vocês me... Oi? Melhorou? Voltou? Oi, foi. Tá, Agora voltou. tá. Ficou congelado. Não, então Foi o meu que congelou ali? não sei. Fui eu que. Mas tu ficou Tá, congelada pra mim. Tá. Então não tá, sei. deixa eu. Depois eu vou trocar aqui e botar no 4G. Mas vai Tá. me. Vai, tu Falando. escutou minha pergunta. Escutei. Tá, beleza. Não. Então, essa eu acho que é a das perguntas mais difíceis e que, na verdade, a gente não tem exatamente uma resposta. Provavelmente seja a associação dos dois fatores. Nunca se falou tanto em autismo e nunca os Uhum. pediatras estiveram tão preparados para detectar e muito precocemente para encaminhar. Então, sim, de fato, a mudança também nos critérios diagnósticos tornou mais fácil a questão da avaliação. Por Uhum. outro lado, a gente teve um aumento, que é um aumento exponencial, né? Se a gente for assim colocar nessa tua linha do tempo, assim, de o quanto era raro na década de 80, né? E o quanto foi se tornando cada vez mais comum até a gente chegar, então, a essa epidemiologia de 1 para cada 60, né? Então, é um número realmente muito expressivo, né? Uma criança a cada 60 crianças É é bastante, diagnosticada. né? Muito, é muito. Né? Então, provavelmente é um conjunto de fatores, um aumento, e não se tem uma explicação real para esse aumento, associado, Uhum. então, à melhora, né, dos critérios e o melhor preparo dos Dos profissionais. pediatras. Eu tive a sorte de ter uma pessoa que me treinou muito boa. O nome dela é Alessandra Pereira. Então eu não, Ai, então me sinto treinada para a gente conseguir tá. visualizar isso. Ai, E pessoal, eu vi que já fizeram umas perguntas. Eu tô com papel e caneta aqui anotando tudo. Então podem perguntar e ao longo do tempo eu vou organizando para a gente conseguir responder tudo. Então não se acanhem, podem perguntar, tá? Ali, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que tu falou sobre classificação, sobre do espectro autista, eu queria como é que é a classificação do transtorno do espectro autista? Como é que ela se classifica? Porque eu sei que ela mudou, né? Ela mudou exato. completamente com essa linha do tempo. Que mudou? O que é diferente hoje? Mudou, assim, na medida em que a gente entende melhor um transtorno, né, esse transtorno ele passa a ter uma série de fatores para intervenção. Então, se torna cada vez mais importante a questão da intervenção. E para a gente fazer uma intervenção adequada, a gente precisa fazer, então, primeiro, levantar a suspeita, esse vai ser o papel do pediatra, encaminhar
Então, fazer o diagnóstico e colocar numa escala, né, de severidade, então, em termos de classificação, de leve, moderado, grave, que as famílias têm que entender que não é com o objetivo de engessar a criança, né? Como se ela tivesse assim, ela está naquele modelo, ela está naquele grau e ela não tem como sair daquilo ali. Não. Isso faz parte do diagnóstico, né? Então, no momento em que a gente faz o diagnóstico, a gente parte para essa classificação, lembrando que o que era diferente antes é que se incluíam, então, a síndrome de Asperger no transtorno, que aí são as crianças de alto funcionamento, que caíram no mesmo grupo dos autistas leves. Essa, aliás, é uma das grandes críticas ao DSM-5, de ter colocado o Asperger junto com crianças que têm muito mais características, a questão do atraso, a questão mais do baixo funcionamento. Né? E a gente que estão todas, então, junto dentro do transtorno do espectro autista. Exatamente. Eu ainda uso o termo Asperger, que foi uma das perguntas, e o termo síndrome de Rett, síndrome de Asperger, eu classifico eles como... classifico o Asperger como um autista de alta funcionalidade. Isso é muito... Leva tempo até a gente mudar, né, o hábito. Tá muito já, assim, dentro de nós falar síndrome de Asperger, quando a gente se refere a crianças com autismo de alto funcionamento, ou os Asperger. E as famílias acabam conhecendo melhor também. E aí a gente tem os exemplos para dar, enfim, fica mais fácil. Com a tendência, com o tempo, a tendência é que a gente pare de usar esse termo e aí fique todo mundo, então, tem transtorno do espectro autista leve com alto funcionamento ou altas habilidades. E aí, mais sofisticado ainda é exatamente a gente determinar quais são essas altas habilidades, né? Porque isso também vai interferir, vai depender a questão do tratamento. E que função, né? E aí tu já tá entrando numa outra... Na parte até de diagnóstico, eu quero que tu pause, que eu quero... Já vai falar disso. Tá? Já entraram várias perguntas, várias que entraram, a gente vai falar agora no caminho. Então eu já vou atropelando uma e outra. Pode deixar que eu tô olhando ali elas, fica tranquilo, tá? Agora que tu falou sobre a funcionalidade, a baixa, a média, a alta funcionalidade, isso, eu queria falar um pouquinho sobre a alta funcionalidade. E o que eu gostaria de falar, né? A gente tem uma representatividade muito grande, né, alta, de autistas de transtorno expectativa de alta funcionalidade, tá? E há décadas isso vem sendo abordado. Eu me lembro, assim, o primeiro filme que eu me lembro é em 80, não que eu tenha lembrado nessa idade, tá? Que ele é de 89, que é o Rayman, que ele derruba ali um monte de palitos e, claro, 256. Ele conta ali o número de palitos. A gente tem o Spielberg, que é de alta funcionalidade, séries no Netflix, o Atypical, a gente tem o The Good Doctor. Então, a gente tem o tempo. É uma coisa que gera, eu acho, curiosidade muitas vezes. A Greta, que ganhou de personalidade do ano de 2019 pela parte do ativismo dela, ninguém falou que ela era uma autista de alta funcionalidade, ela simplesmente era a Greta e é isso aí, tá? Ela era a pessoa ali na história. Sim. E nessa representatividade toda, mas a gente sabe que também na ponto que a maioria, né, não é de alta funcionalidade. E eu queria que tu falasse, assim, da tua experiência, assim, no consultório, que eu sei que é bem grande, da expectativa desses pais quando tem o diagnóstico, com isso que eles acabam enxergando. Se eles se associa às vezes ao superdotado, entre aspas, né? E eu queria que tu falasse isso, como é que isso impacta essa expectativa na vida deles. Acho que isso é bem importante, né? Tem outros exemplos, o Messi, né, se questiona muito se é Asperger ou não, enfim. Quando a gente faz o diagnóstico, em geral, é um diagnóstico bem difícil, independente da gente dizer que a criança é de alto funcionamento ou não.
né? Até porque se o diagnóstico é bem precoce, por exemplo, uma criança de 2 aninhos que já reconhece todas as letras, é claro que a chance dessa criança ser um superdotado é maior, mas a gente ainda não sabe determinar que funcionalidade ela está dando para isso, né? Mas à medida que a gente vai acompanhando e o tempo vai passando, quando essa criança começa a se encaixar mais com esse conceito de alta funcionalidade ou altas habilidades, a gente usar isso como exemplo, ou usar esses exemplos, isso de uma certa forma tranquiliza a família, né? Porque o que as famílias mais, eu acho que querem entender e querem saber é que grau de dependência os filhos vão ter. Né? Então, quantos filhos vão ter? Só que exatamente o espectro, ele engloba esses extremos, né? De crianças com um QI acima da média, de normal acima da média, e crianças com comprometimento cognitivo, com dificuldade de aprendizagem, e que são a maioria, né, dos casos. Então, talvez essas famílias, bem como tu falou, assim, não se sintam tão representadas. Acho que é importante a gente falar de autismo, é importante que tenham tantas séries, mas a gente vê em poucos textos, na verdade, de pais de autistas relatando a dificuldade que é realmente, né, lidar o dia a dia com uma criança com autismo, né? Todas Então as a gente tira terapias um que pouco, precisam ser feitas, né? exatamente, sai um pouco dessa glamorização, talvez, da mídia, né, hollywoodiana, assim, para entrar no que é o mundo real, então, dessas famílias com as dificuldades que as crianças têm realmente, né? E muitas essas famílias assim, tu acha que elas se apoiam mais em quê? Assim, são grupos, são blogs, são ONGs? O que tu vê eles lendo mais? Eu acho que são mais grupos. Os blogs tem muitos também, a gente tem blogs de mães, né, de crianças com autismo, e acabam se tornando uma referência também, acabam se tornando super importantes. É interessante, assim, se a gente for ver que são famílias que passam por muitos médicos, às vezes, até ter, ou até se convencer do diagnóstico, né? E isso é uma coisa importante, porque essa questão da relação de confiança, eu acho que faz muita diferença também. Eu acho que é um diagnóstico que tem que ser construído com a família e construído com os outros profissionais, né? A gente não pode, assim, despejar para a família, colocar Um tudo assim, diagnóstico. como se fosse uma coisa fácil, que não é. E à medida que a gente aprende a fazer isso também com cuidado e amparando a família, a criança, acolhendo realmente, a gente vê que a gente também se torna uma referência para essas famílias. Sim, com Né? certeza, né? Sem dúvida. A gente acaba... A gente vira também um pouco da rede de apoio junto disso Exatamente, tudo, né? até para filtrar, né, Carol? Porque tem muita coisa na mídia. Né? Sim, Então, muita coisa certa, como tudo, né? Tem muita coisa. E a gente vai falar depois sobre isso, inclusive os mitos. Sobre os mitos do autismo é uma coisa que eu quero entrar contigo. Só vamos responder uma pergunta, porque ela já veio 2 vezes, e eu acho que é bom a gente colocar agora, que quais são os fatores de risco, assim, do autismo, assim, os que podem ser modificados. A gente sabe que já tem muitos estudos, que são os mais recentes, que falam sobre a parte genética, né, de hereditária disso tudo, mas o que pode ser modificável? O que eu posso fazer aqui que possa mudar alguma coisa depois? Aqui grávida que possa mudar alguma coisa, me diga. Na verdade, é bem isso. Assim, até tem uma meta-análise que avalia todos os fatores de risco na pré-gestacionais, e aí se discute a questão do ácido fólico, né, nos 3 meses e qual seria a dose, a questão de países nórdicos que tem uma baixa concentração de vitamina D.
né? O quanto isso poderia estar ser responsável. A questão da dieta, ser uma dieta o mais equilibrada possível, né? Porque toda vez que a gente tem, por exemplo, uma dieta muito radical, né? Em que a gente suprime, retira alguns alimentos, a gente vai ter deficiência de algumas vitaminas, como a B12, por exemplo, que está relacionada à formação inicial, né, de todos os neurotransmissores, então isso é um fato importante. Os outros fatores, eu acho que às vezes são mais difíceis da gente modificar. Na questão das idades, paterna e materna, que a gente sabe que estão cada vez mais avançadas. A gente está tendo filho mais tarde, então esse seria um dos fatores de risco colocado. E mais provavelmente a idade paterna aqui. Mais paterna. Mais paternos. Os estudos mostram que é muito mais relacionado à idade paterna avançada. Fatores de migração, fatores de estresse. Então, assim, ser a primeira gestação que tu está muito estressada ou que tu tem uma liberação, né, de muitos fatores, assim, significativos de ou uma infecção, né, no meio, uma infecção mais grave, é questionável, mas entra lá como alguns fatores. Diabetes, né, durante a gestação, sangramento durante a gestação. Então, os fatores maternos seriam mais esses fatores realmente de diabetes, sangramento, hipertensão, né, também. Essa parte dessa que fala bastante de exposição a agrotóxicos, essas coisas, também entra um pouco nessa linha? Também. Entra porque alguns estudos foram feitos nos Estados Unidos nesses clusters assim, de regiões que são mais regiões, né, com agrotóxicos, enfim. E aí se viu que nessas localidades tem mais. Tem mais. E também a gente lembrar que meninos mais que meninas, né? Meninos é 4 para 1, né? 3 para 1, 4 para 1. 3 para 1. Mas, de novo, assim, é difícil, às vezes, a gente ter um fator de risco modificável, porque existe o imponderável, aquilo que tu faz tudo. Né, tudo certinho, lava tudo, não tem muito. Tem agora uma pergunta que entrou agora. No meu caso, eu tive gêmeos. Um é totalmente típico e o outro não. Então, esses fatores de risco me intrigam. E eu acho que deve intrigar todo mundo, né, Ali? Exato. Então... Todo mundo, sem dúvida. E, claro, gêmeos é uma coisa que se analisa muito realmente, né? Então, um pode ter a característica e fechar o diagnóstico realmente, enquanto o outro pode não ter nada, mas pode ter alguns traços que não configuram um diagnóstico, né? Mas que podem, é claro, aí tem a divisão, se é univitelino, se é bivitelino. A gente tem vários, né, exemplos de casais de irmãos, né? Menino e menina, que aí o menino tem e a menina, e o outro não, né? A gente vê mesmo. E aumentaria o risco, claro, né? Se tu tem o primeiro filho ou um filho que tu faz o diagnóstico de autismo, o risco das próximas gestações aí acaba se tornando maior, né? Então... Perfeito. E aproveitando a frase da pergunta dela, ela falou sobre o típico, né? Sobre um é típico e um não é, o atípico. Eu, por puro ignorância minha, eu tenho esse nome de neurotípico há pouco tempo. Não é uma coisa... Não sei se também é há pouco tempo que tem. Eu tenho essa coisa do neurotípico, do típico e do atípico recente na minha vida. Porque foi traçada uma linha média de normalidade. O que é normal? Né? O que é o normal? O que é o típico? O que é o atípico? Então, mas é uma nomenclatura que me... Inclusive, se eu estiver falando alguma outra coisa, se sentirem incomodados, eu uso o típico e o atípico. Tá? Isso veio para ficar e tirar também o estigma ruim, né? Na verdade. Sim. A gente determina assim, esse é típico porque está mais dentro da curva da normalidade,
versus o atípico que está se distanciando. Porque, na verdade, quando a gente fala em normalidade, isso a gente tem que explicar sempre para os pais, a gente está usando curvas, a gente está usando escalas, a gente está usando instrumentos do que seria o mais próximo de padrões da normalidade, analisando uma sociedade A, B, C, D, E, e que, obviamente, quando a gente enfrenta situações tipo uma pandemia, provavelmente a gente tenha que mudar um pouco esses conceitos, né? Do que é o normal, do que é o mais... tem que estar dizendo aqui que ele é psicólogo e prefere o típico do que o normal. Porque Isso, realmente... e é isso aí. Não. O que que é normal? É o típico e o atípico. Então, realmente é uma coisa que eu tenho colocado mais, assim, para eu conseguir. E realmente é uma coisa que acaba tirando esse estigma desse diagnóstico, assim, que é um guarda-chuva, como a gente falou no início. Agora que a gente puxou bastante a parte de diagnóstico, tá? Que daí também já vieram várias perguntinhas sobre, que daí agora a gente vai respondendo. A gente sabe o quê, né, Ali? Né? Eu vou dizendo que eu sei, tu vai me corrigindo. Tá? Que o diagnóstico é clínico, né? Não é um diagnóstico laboratorial. Não tem um exame que tu faça e diga positivo, existe negativo. Existem várias comorbidades associadas, podem existir, na verdade, comorbidades são doenças que coexistem dentro dessa mesma pessoa, tá? Fala um pouquinho do diagnóstico ali e quais são os critérios diagnósticos. Tá. Então, isso realmente, assim, eu acho que hoje isso é uma das coisas mais importantes, que é esse reconhecimento maior, né? Então, é a conscientização sobre o transtorno e a gente ser capaz de, daqui um pouco, alertar a nossa melhor amiga, a nossa vizinha, de que alguma coisa possa estar errado, né? Então, na verdade, num primeiro momento, quem vai fazer o diagnóstico é o pediatra, né? E o pediatra pode fazer esse diagnóstico, como tu falaste, ele é clínico, com base no desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento e usando escalas, né? Usando algum tipo de instrumento. Nos Estados Unidos, a aplicação do MCHAT ela é obrigatória nos consultórios de pediatria. Explica então, o que é o MCHAT, Ali. Explica o que é. Tá, o MCHAT é uma escala de triagem com perguntas bem básicas do tipo o seu filho aponta, o seu filho olha nos seus olhos, ele atende pelo seu nome, coisas desse sentido, tá? São várias perguntas e ali tem uma pontuação. Então, o que a Academia Americana de Pediatria fez? Ela colocou o MCHAT na sala de espera dos consultórios dos pediatras e os pais já entram com o MCHAT na mão. Então, a consulta já começa como uma triagem de desenvolvimento. Bom, pontuou a mais, né? E tem, enfim, um ponto de corte, né? E tal. Pontuou, ó, e acende aquela luz do alerta. E aí vai ter o teu julgamento clínico, obviamente, como pediatra, né? Olha, juntando esses dois fatores, aí é o momento de encaminhar para o especialista. Né? E o especialista, quando eu falo aqui... Pode falar. Não, eu tava pensando assim, nossa, a gente tem que botar isso lá no Nas Criança, né? A gente não tem isso, né? Isso é uma coisa que a gente pode colocar. Exatamente, porque aí é uma coisa que já se chega preparado para isso. E aí, é claro, se a gente for falar quais são os diagnósticos, então é a gente identificar que existe uma falha, né, um déficit na interação social e na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. O que é o não verbal? É a criança atirar beijo, dar o tchau, a criança muito pequena que olha para a mãe faz aquela brincadeira, né? Tapa o rostinho da criança e a criança tá sorrindo para a mãe de volta. Então, tem várias técnicas para fazer esse diagnóstico específico de falha na interação social. Às vezes, uma criança muito pequena... Oi. Não, eu acho que era isso que tu vai falar agora, porque uma das perguntas era
se pode, tem alguns sinais muito precoces, quando eles são muito pequenininhos. Eu acho que é isso que tu vai falar agora, desculpa, Ali. Não, é isso mesmo. As crianças muito pequenininhas, a gente pode já levantar a suspeita, tá? Então, uma criança com 6 meses que não tira o paninho do rosto, que os americanos chamam de picabu, a gente chama de esconde achou, essas brincadeiras que parecem indiferente à chegada dos pais, né? A mãe chega já chamando e ele fica indiferente no berço. Não faz um contato visual, então o bebê ainda muito pequeno, quando a mãe está amamentando, ele enxerga exatamente essa distância que é do seio da mãe para o olho da mãe. Né? Então, isso é super importante, porque, em geral, então o nenê ele tá olhando, tá fazendo contato visual com a mãe. Né? Então, todos esses fatores, se a gente começa a colocar no conjunto e chama a atenção de um bebê pequeno, por mais que a gente não vá fechar o diagnóstico aos 6 meses, né, a gente já pode fazer uma primeira suspeita, então, ao redor dos 6 meses. E aí a gente vai reavaliar de novo e vai reavaliando. Né? E o que eu ia dizer, assim, quando eu falo em especialista, não precisa ser obrigatoriamente um neuropediatra. Né? Pode ser um pediatra especializado em alimento, pode ser uma neuropsicóloga especialista em autismo. Aqui em Porto Alegre, a gente tem a vantagem de ter vários profissionais que são muito bons nessa área. E mais do que isso, eu acho que é o conjunto. Né? É quando a gente se une para avaliar a criança juntos e a gente vai trocando experiência e vai trocando informações do porquê que eu acho que é, porquê que eu acho que não é, para poder também chegar para essa família e falar. E que é importante falar também que não é uma consulta com um especialista, né, Ali? Não Exatamente. é em uma consulta com um neuropediatra, com uma neuropsicóloga, com um especialista tu vai ter esse diagnóstico. É uma construção mesmo assim de um diagnóstico. E tu falando agora a parte de desenvolvimento, eu gosto bastante no consultório dessa parte de desenvolvimento, é acompanhar direitinho, conforme a idade, tudo certinho. E eu escuto muito uma frase que me deixa um pouco. Nem sei a palavra, na verdade. Desconfortável, exatamente. Essa é a palavra. Que é a seguinte frase. E eu escuto, não é pouco, é muito. Ah, mas ele tem o tempo dele. Ah, toda criança tem o seu tempo. Toda criança tem o seu tempo dentro de um limite inferior e superior do que a gente considera um desenvolvimento adequado, né, Ali? Quando foge disso, é atraso. A gente está falando de um atraso. E tudo bem, a gente tem que falar sobre isso. Não é um problema estar. A gente tem que ir atrás desse diagnóstico. E aí entra uma pergunta que eu quero te fazer, que é a seguinte: qual a importância do diagnóstico precoce? Precoce eu digo cedo mesmo, essa criança de 6 meses, essa criança de 8 meses, e não fechar o diagnóstico. Essas duas coisas juntas. A importância, então, do diagnóstico precoce e não fechar o diagnóstico. Tá. Então, deixa eu começar do diagnóstico, né? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico do atraso, como tu falou, tá? Mais cedo a gente vai fazer a intervenção adequada. Então, assim, tem coisas que, como eu disse, que acendem um sinal de alerta. Tem coisas que acendem aquela a bandeira vermelha. Então, a luzinha. Né? Então, assim, tem casos na família, por exemplo, são bebês que a gente tem que ficar atentos para o desenvolvimento. Né? Já tem um irmão mais velho, tem outros casos. Por isso que quando a gente faz a árvore, assim, né? O heredograma, a árvore genealógica, isso é super importante Então, o nosso papel, em primeiro lugar, é detectar isso. É detectar se existe um atraso ou não. E detectar se é um atraso do ponto de vista mais motor ou é um atraso do ponto de vista mais cognitivo de linguagem.
e colocar isso para as famílias dessa forma, né? Então, a gente não precisa bater o martelo do diagnóstico de autismo numa primeira consulta. E isso é uma coisa que eu falo muito, né? Que, olha, hoje eu estou avaliando o fulaninho como se fosse às vezes é uma fotografia ali na minha frente. Eu tô Muitas vendo, vezes, né? né? Eu tô vendo em uma hora, eu tô avaliando o que os pais estão me trazendo, eu tô avaliando o comportamento dele ali, e eu vou ter que ver a vida dessa criança depois como se fosse um filme e ver se realmente. Então, não são raras vezes que eu digo, olha, eu tô te dizendo isso agora, e não quer dizer que lá na frente eu mude e volte atrás. Até porque a gente sabe que os casos mais leves, quanto melhor é a intervenção e quanto mais precoce, eles praticamente saem do espectro e migram para a normalidade. Né? Pro Então, isso é uma típico, coisa. né? Pro típico. É, É, pro isso. típico, isso. Pro Conjunto, típico. conjunto típico, né? Então, isso é uma questão. Por mais que não tenha cura, né, a gente tem uma melhora tão significativa de determinados atrasos que a criança fica tão mais próxima do típico que a gente fica até... Não, mas sério? Será que era esse mesmo Será que era diagnóstico? isso? Será que eu não Será? estava errada? Exato, mas eu acho Né? que é isso. Eu Tem... acho que a Eriane está aqui para concordar comigo, que é a neuropsicóloga que com quem eu mais trabalho, assim, né? Porque eu encaminho muitos pacientes, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de um grupo, a gente precisa de uma equipe para construir esse diagnóstico e Esse acolher diagnóstico. essa família, né? Tem, alguns pais têm muita dificuldade em aceitar os diagnósticos e atrasos. Infelizmente, existe muito preconceito ainda na nossa sociedade. Tem um estudo bem legal, enquanto estudando Futricando, assim mesmo, de curiosa. Quanto menos os bebês olham para os pais, menos os pais olham para os bebês. É uma questão instintiva, né? E publicado em estudos e tudo certinho. E isso, com o diagnóstico precoce, pode ser mudado. A gente vai treinar os Cuidar. pais de uma outra forma, mudar esse cuidado. Então, É. é E importantíssimo o conversar diagnóstico precoce. e conversar com os filhos. Né? Quanto menos o bebê olha e menos os pais olham, menos também eles conversam com os filhos. E as crianças também aprendem a falar com alguém falando com eles. Né? Então, a gente tem Claro! visto muito essa questão do excesso de tablet, excesso de celular em crianças muito pequenas, que eles ficam completamente isolados. Né? E eles acabam desenvolvendo brincadeiras sozinhos, eles se isolam mesmo dos seus pares, porque eles não estão acostumados a ter ninguém falando com eles. Então, eu acho que, nesse ponto assim do diagnóstico, a mensagem principal é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente não é obrigado a fechar a porta, realmente, como tu falou, a gente não engessa, a gente não termina aqui. Né? Não Isso bota uma etiqueta, começa... né, Ali? Oi? Não bota uma É etiqueta. uma etiqueta. Exatamente. A gente constrói, né, o diagnóstico com essa família, né, e não vai ser numa consulta rápida, né? A gente vai levar tempo com essa família, com essa criança e provavelmente mais de uma vez. A gente precisa de uma equipe para nos dar suporte, porque depois é a equipe que vai fazer a intervenção. E a gente sabe que para o autismo a gente tem um tripé, né, de intervenção. Que seria Qual a que é esse psicóloga, tripé, Ali? seria a fono, a psicóloga e o terapeuta ocupacional. E aí a gente tem variações, né? A psicopedagoga, a educadora especial, que muitas vezes é a pessoa que vai na escola também e avalia o contexto da escola. Muitas vezes a gente vê que a criança sendo bem estimulada do ponto de vista de coisas do dia a dia, como aprender a escovar os dentes. Isso a gente vê muito também, né? As famílias estão com tanta pressa hoje que a criança não tem o seu tempo de se vestir.
Né? Então a mãe já veste, o pai já dá a comida, quer Já dizer, tudo escova o rápido. dente, já dá comida, tudo rápido. Tudo É muito isso aí. rápido, né? E a criança precisa desse tempo, ela precisa passar por essas etapas. E às vezes entra um profissional que ensina a família a fazer isso. Olha, agora ele tem que tirar a roupa, agora ele tem que escovar os dentes, e com isso a criança retoma o desenvolvimento. A gente humaniza, na verdade, o que já deveria ser muito, muito Exato, humanizado, mas que está né? muito no automático, assim, No né? automático. Porque opa, caiu aqui. As crianças, assim, elas são uma possibilidade gigantesca, né? A plasticidade cerebral delas com menos de 3 anos, essa estimulação precoce é muito importante. É fundamental, assim, esse diagnóstico. Então, com isso, assim, tem um atraso, conversa sobre esse atraso. Tá tudo bem. Conversa para conseguir fazer o diagnóstico precoce, ir atrás das coisas, ir atrás dessa estimulação. E que nem como tu disse, era uma coisa muito atípica e de repente, com toda a terapia Uhum, ocupacional, com o psicólogo, com tudo, tu fica ali na linha típica que tu nem sabe o que foi depois, exato. né? Exatamente. Mas aí é importante realmente a questão do diagnóstico precoce, que é uma coisa que a gente tem batido muito. Às vezes a gente vai ver algumas características, algumas manifestações em modificações de coisas que são muito fisiológicas, né? Eu vi que a Fábia ali do sono entrou e me lembrei disso. O É, sono é uma das coisas muito importantes, porque o sono é um processo fisiológico, um processo de desenvolvimento cerebral. Então, toda vez que a gente tem uma alteração de sono muito significativa, isso também tem que nos alertar. Isso entra no conjunto, né, de possibilidades do diagnóstico. Uma criança que tem dificuldade para adormecer, que só adormece na presença dos pais, que chora muito. Então, tem várias coisas do sono que às vezes são um sinal de que alguma coisa não está indo bem com essa criança em termos de desenvolvimento também, né? é uma coisa que isso que eu gosto bastante da puericultura, né? A gente no consultório consegue ver tanta coisa e consegue dar os É, caminhos certos para a gente conseguir avançar nisso cedo. E, bom, tu falou exato. bastante da importância da equipe multidisciplinar, tá? Que é fundamental. Para mim, eu digo que é um pé, é uma coisa tudo junto. Ali tem que ter, tá? Mas qual é o papel dos pais Ah, nessa estimulação? Porque não é só a terapia ocupacional, a fisioterapia, que se for alguma coisa motora, sim, é uma coisa diária, tem que ir bastante atrás, mas os pais que estão em casa com a criança. Então, qual é esse papel exato. dos pais? Na verdade, os pais eles têm que ser os protagonistas dessa intervenção, né? Eles vão ser a principal ferramenta para chegar na criança, né? E até porque muitas vezes a criança é realmente muito apegada aos pais e eles conseguem ter essa abertura. Então, vai ser feito um treinamento. Hoje a gente fala muito sobre isso, sobre métodos de intervenção em que os pais são treinados, né, para agir com a criança, né? Então, tem, por exemplo, o Neuroplay, né, que é um método que foi trazido por uma outra neuropediatra daqui de Porto Alegre, que é a Maria Sônia, né, que é um projeto super legal, assim, de ensinar os pais a brincar com os seus filhos, a reconhecer as demandas, só que tudo feito de uma forma estruturada, disciplinada, Claro. né? A gente tem muito hoje o uso do método Denver também, que vai avaliando todas essas etapas e os pais vão aprendendo a fazer, né? Então, o importante realmente é que os pais se tornem. E isso era uma coisa que não se falava há pouco tempo atrás, né? Pouquíssimo, né? Se terceirizava muito, né, realmente, a questão do tratamento. E quanto mais ligados, quanto mais envolvidos essa família fica com essa criança, maior é o rendimento, maiores são as respostas das crianças. É Maior é a troca, impressionante. né?
maior é a troca, porque aí a gente tem essa questão do afeto misturado e isso é muito importante Vamos realmente, ver quem né? gravou, se fui eu, se foi... Claro, assim, oi? Ali, acho que fui eu de novo aqui. Oi? Tá, tá, Tá. voltamos? Tá me ouvindo? Não, Acho que fui eu aqui. voltamos para a vida. Eu nem vou Desculpa. falar assim de todos os outros métodos, né? Mas a gente tem todos os métodos de fono, né? A gente tem a Ana, que em algum momento pode falar melhor sobre isso, que é a nossa fono do NASCE. A gente tem os outros métodos de TO, tem as questões do BOBAT, de desenvolvimento, enfim, a gente tem várias. A Camila está dizendo que travou. É que fui eu, agora não travo mais. Ela falou atrasado, agora tá funcionando. Então me falaram aqui no ponto, tá? Agora que tu puxou o tratamento, Ali, a gente tem que falar que não tem cura, né? O autismo não tem um tratamento que não tem uma cura. Mas a gente pode melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes e da família de acordo com a funcionalidade que ele está encaixado. Exato. Tem várias perguntas que fizeram para o tratamento, tá? Eu vi ali. Subiram várias coisinhas questionáveis ou não, assim, sobre o tratamento. O que é, além da equipe multipolar, que a gente falou bastante já sobre o tratamento não medicamentoso, né? O tratamento que é todo o envolvimento da equipe multidisciplinar. Quando que o tratamento medicamentoso é necessário? Bom, isso é uma coisa importante, porque não é porque se faz o diagnóstico de autismo que automaticamente a criança deva sair com uma medicação, né? A gente vê isso, tá? E a gente vê de brinde uma risperidona, às vezes, nas crianças sem necessidade. Exatamente. Então, tão precoce, pelo menos. E às vezes a gente até pergunta para os pais, tá, mas por que da risperidona? Ah, porque ele é autista. Tá, mas por quê? Por quê? Aí a gente vai ver, que não precisava. Então, assim, a risperidona se tornou, por exemplo, uma das medicações mais utilizadas porque ela é uma das poucas que são reconhecidas pelo FDA. Quando é que a gente vai pensar, então, em tratar farmacologicamente, né, ou com remédio? Toda vez que a gente tiver um desses sintomas-alvo, né, que possa estar atrapalhando. O que é o sintoma-alvo? A gente vai elencar, a gente vai escolher, junto com a família e durante a avaliação, o que mais está impactando na funcionalidade daquela criança. É uma criança muito agitada, que não consegue, pela agitação, socializar com os pares, não consegue sentar na escola. É uma questão. É uma criança com transtorno de sono realmente muito sério. Isso está impactando a qualidade de vida dessa criança e dessa família. A gente vai ter que mexer nesse sono. Aliás, muitas vezes o sono é a chave de tudo. E a gente melhorando o sono, é uma criança que no dia seguinte fica menos irritada, menos agitada, mais focada. Então, o sono aqui para a criança com autismo, ele é fundamental da gente fazer aquela perguntinha: como está o sono do seu filho? Essa é uma pergunta que a gente tem que se habituar a fazer, na verdade, para todo mundo, né? Como é que tá o teu sono? Tá fazendo atividade física? E tá comendo bem? Acho que esses são tripés para todo mundo, né? Para todo mundo nessa história. E é isso que a gente vai vendo, assim. Então, dentro de todos esse quadro de irritabilidade, que aí é o que vem junto. A criança tem uma convulsão associada, ou tem uma síndrome epilética associada, a gente vai buscar o diagnóstico, vai tratar. Se a criança tem uma síndrome metabólica associada, tem vômitos cíclicos, por exemplo, a gente vai tratar isso. Então, a gente vai tratar o sintoma. Então, não é toda criança com o transtorno do espectro autista não necessariamente precisa usar alguma medicação. Exatamente. Isso também é um mito, então. Não é todo mundo que precisa usar medicação.
Muitos não usam, muitos passam anos sem precisar e vão precisar depois quando mais velhos, realmente. E a outra coisa que é importante, assim, a gente tem que individualizar essa criança, né? Porque não é uma receita de bolo. Se fosse receita de bolo, eu usaria as mesmas coisas e sempre daria certo. E é Sim. provavelmente um dos tratamentos mais difíceis, né? Porque a gente tem muita heterogeneidade, a gente tem uma criança que vai responder bem ao medicamento A, mas vai ser péssimo para o medicamento B. Então, claro que quanto mais a gente entende esses fatores genéticos, mais a gente trabalha com medicina de precisão mesmo, né? E Sim. no foco se tem algum ponto genético ou não. Mas às vezes não tem. E aí a gente vai ter que avaliar isso. O, uma das perguntas perguntou sobre o tratamento do autismo alimentarmente falando, né? Tirando glúten. Se tirar o glúten, É. pode melhorar? Não. Mito ou verdade? Vamos entrar nos mitos e verdades, então, Ali. Mito ou Muito bem. verdade essa? Mito ou verdade? Esse é um mito que ficou um mito muito conceituado, tá? Que é o mito assim da alimentação, né? E a gente criou vários problemas com isso, porque as crianças já são seletivas e a gente tem que ter cuidado. É diferente de uma criança que tem uma doença celíaca ou tem uma intolerância ao glúten ou à lactose, né? O que que a gente sabe disso? Que essas crianças, elas têm fatores inflamatórios mais aumentados. E esses fatores inflamatórios vão para o cérebro também, bem no conceito de que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, é importante, mas a gente tem que ter isso muito bem, assim, aquela criança tem, não é uma coisa de todo mundo. E eu já vi vários casos de crianças que foram submetidas a dietas, assim, 3 meses usando Nelkate para desintoxicar e tal, e que nunca mais voltaram a comer. E que continuavam depois sempre com mamadeira, porque não voltaram. Então, a gente fazer uma coisa assim radical, sem nenhum embasamento realmente de... Pode piorar muito Pode tudo, né? piorar. É claro, assim, a gente tem, às vezes, relato dos pais. Quando ele vai numa festinha e come muito docinho, ele fica mais irritado. Mas a gente tem essas questões do açúcar como, às vezes, um fator de irritabilidade maior, as questões de a energia que a gente está mandando para o nosso cérebro, né? Às custas de um açúcar ruim, digamos assim. Mas não tem uma dieta que eu vá assim dizer para vocês, vamos todos os autistas tirar o leite, tirar o glúten, que vai melhorar. Não, a caseína, né? Na verdade, o leite é o culpado, era a caseína. Não, não tem. Não. Tem que, de novo, tem que individualizar. A doutora Helena, que é a nossa alergimonologista, já botou autismo e alergia ao leite, mito. Não se relaciona as duas coisas. Eu vou puxar esses mitos e verdades, então, já que a gente entrou os mitos do autismo. Vacina tem relevância no autismo, Ali? As vacinas? É mito também, né? Mito! Isso também foi outra coisa que gerou um grande problema com toda a onda anti-vacinação. A pessoa que fez esse estudo, ele reconheceu, né, que ele forjou dados. Né? Então, ele inclusive perdeu a licença médica. Exatamente. Então, Inclusive e ainda isso. tem gente que fala sobre isso e ainda tem Para gente ver como que tem medo de dar vacina. Como a gente tem que ter responsabilidade no que se fala, no que se faz. Exatamente, né? exatamente. Outro mito. É verdade, então, que a concentração de mercúrio de alguns peixes pode causar autismo? Também não, né? O mercúrio é o mesmo da história das vacinas, porque aí tentaram dizer que, na verdade, não era a vacina em si, mas o mercúrio usado na vacina que causava o autismo. Não tem Também nada. É mito. Não tem nada. Uma ali perguntou sobre a vitamina D, tá? A vitamina D é em relação à gestante, às mulheres.
né? Então, o maior estudo que tem com vitamina D é na Suécia, né? Pegando todos os países nórdicos. Que, claro que eles têm uma exposição ao sol muito menor do que nós, né? Então, se mostrou que aquelas gestantes que tinham vitamina D insuficiente tiveram um risco de 1,5, quase 2 vezes, uma vez e meia mais de crianças com autismo. Só que aí a gente teria que ver todos os outros fatores de confusão. É todo o contexto, né? Todos os fatores de Exatamente. confusão junto. Exatamente. Outra que me deixou assim bastante chocada com a maldade do ser humano, tá? Que para mim é isso, não tem outra. Já estou dizendo que é mito, tá? É aquele caso do MMS, né? Que é a cura para o autismo e era que boa, diluída. Não, isso é incrível e tem muito profissional que usa da fragilidade das famílias, né? Porque as famílias vão buscar uma solução mágica e tem muito E querem, e precisam disso, né? Precisam. E é frustrante, às vezes, para mim, como médica, dizer, né, que olha, não tem, mas a gente vai melhorar isso e isso. E tem muitos profissionais, assim, fazendo a promessa da vida com umas coisas que a gente nem entende exatamente o que vão. Então, tem que ter cuidado, não caiam nisso. Em geral, são tratamentos caríssimos. E não faz sentido, né? Alguém perguntou sobre a reposição da vitamina D. É a mesma coisa. Se tu tem uma insuficiência de vitamina D, se justifica repor. Né? Se tu não tem, não tem porquê. Vitamina D12, a gente, no início, assim, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente suplementa com a vitamina D Sim. regularmente, assim, as crianças. Então, isso é uma coisa que a gente vem suplementando por mil outros aspectos também, não necessariamente em relação a esse. Já vi falando que a gente está batendo o tempo, a gente achou que, né? A gente achou que ia ser, né? Que poderia ser muito rápido e no fim estamos aí batendo 1 hora. Ali, eu não quero deixar de te perguntar uma coisa, eu quero que tu seja bem rápida na resposta, desculpa, tá? Tá. Covid e o autismo. Tá. O que é o impacto da quebra da rotina dessas famílias? Te ralei, aí tem 1 minuto para responder. 1 minuto para responder, assim, eu estou tendo as duas vivências. A vivência das famílias que estão mais com as crianças e estão tendo uma resposta melhor da intervenção em casa. Crianças que já estavam meio saturadas da questão de um monte de terapia. E crianças que se desorganizaram muito com a quebra de rotina, muito mesmo. E que se sobressaíram, então, diversos sintomas, como transtorno obsessivo-compulsivo, uma ritualização excessiva, mais agressivas. Então, é uma coisa que realmente está o mais difícil, eu acho, é a forma de lidar agora com as crianças durante essa fase de pandemia sem poder sair de casa. Uma família me disse assim, eu passei tantos meses treinando para ele descer a escada sozinho, pondo a mão no corrimão, apertando o botão do elevador, e hoje a gente entrou no elevador e eu gritei, não pode tocar. Exatamente. Então, é uma volta, assim. Então, eu acho que as famílias têm que se tranquilizar que a gente está por perto, né? Tem vários profissionais fazendo tratamento online, a gente sabe que não é a mesma coisa. Tentar montar a rotina em casa que essas crianças tinham fora da pandemia, com um calendário visual, pode utilizar PECs para isso também, né? Que é uma forma de comunicação, então, alternativa, visual, para que essas crianças tenham um mínimo de rotina, um mínimo de organização no seu dia. Eu acho que essa seria uma dica rápida, assim, principal. Dica rápida e valiosa. Ali, realmente estamos aí com o fim do tempo. Isso. Eu quero muito, muito, muito te agradecer. É um prazer enorme. Eu te admiro imensamente como profissional e como pessoa. Te admiro muito mesmo. Sei o quanto tu estuda autismo, o quanto tu te empenha para melhorar a vida dos seus pacientes e para pesquisar isso. Então, para mim é incrível o que tu faz.
Quero que em 5 segundos, rapidinho, um livro, indica algum livro para as pessoas lerem aqui rapidinho, assim. A gente tem a escova do dente azul, né, do Marcos Mion, que ele fala Sim. do filho dele, e um mais complexo do Oliver Sacks, que é o Antropólogo em Marte, né, que aí é a mulher Eu, que tem autismo. eu vou deixar de dica para os curiosos, assim, é uma ONG chamada Autismo e Realidade. Eles têm várias, assim, super explicadinho, tudo que tem ali. Eu acho que vale a pena entrar e dar uma olhada. Gente, muito obrigada. Ali, de novo, Passou. infinitamente obrigada. Passou rápido.